Olá, Boa tarde, pastor. olá pessoal, Tarde. Boa tarde, professor. todos aí? Acho que sim, né? 18. Então, boa tarde para vocês. Eu tinha marcado aqui o pesqueiro, mas eu estou vendo aqui agora que o pesqueiro, eu não sei no que eu fiz com ele, mas eu vou dar uma olhada. Mas vamos começar então pelo supply, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí, gostaram da apresentação do Mauro? Professor, foi muito legal. Eu confesso que eu queria, ter prestado mais atenção, mas é que acabou me pegando num dia super complicado aqui em casa, enfim. Eu gostaria de, ter feito mais perguntas e tal, mas realmente foi complicado para mim, sabe? Uhum. O software que ele apresentou e tal, bem elucidativo, sabe? Eu de verdade gostei muito. Para mim fica difícil dar aquela aula daquele jeito, porque a gente não tem aquele software, né? Então, mostrar exatamente como é feito fica difícil, porque a gente acaba tendo... Até para desenhar é difícil, né? Porque aquela questão de você não ter uma direção característica para a inclinação, ou seja, você já sabe que é a pior, você tem que ficar procurando, sem um software para fazer isso é muito difícil, muito difícil. E são poucos. O Rexalve tem um software para isso, mas não é o Rexalve, ele dá um outro nome, e eu não tenho ele. Mas eu conheço esse da Petrobras, conheço um outro aí que não é comercializado e é de uma pessoa aí que desenvolveu, mas não sei se funciona direito. Então, na verdade, eu conheço poucos softwares que fazem isso. Eu já pedi a eles lá, já fiz a solicitação por escrito e tal, pedindo que eles... Eu não quero nem o software para usar, eu queria aqueles exemplos ali para que eu pudesse mexer com eles. Então, eu não teria assim a chance de fazer o projeto ou codificar uma nova semi-submersível, nem nada, mas teria a chance de pegar uma já existente e trabalhar. Porque aí a gente faria testes, tudo seria muito interessante para fazer as simulações. Mas, então foi por isso que eu chamei ele esse ano para mostrar, e valeu muito a pena. Agora eu estou aguardando ele, porque eu fiz a gravação, mas depois eu pedi a ele a autorização para poder botar para vocês. Ou se ele esqueceu, mas eu vou cobrar dele de novo se ele autoriza eu colocar lá a gravação da aula, tá? Que vai ficar muito legal. Muito bem, então, dando sequência aí a esses estudos de caso, hoje a gente vamos ver aqui alguns outros, né? Então, quero ver pelo menos 3 aqui. Vamos começar pelo supply. Esse supply foi desenvolvido aí pela Heloísa, uma colega de vocês, e vocês vão ver mais ou menos como é que eu gostaria que vocês apresentassem de vocês, exatamente como ela fez, tá? Então, vou botar aqui a tela cheia. Então, vamos lá. Então, esse módulo de estudo de casos, e aqui é o nosso amigo supply. Esse supply foi feito aí pela Heloísa, tá? E ela discretizou bem aí o barco. O barco supply é um barco que tem essa característica aqui de ter um convés bastante amplo, né? Aqui está mostrando o fundo dele, né? Os tanques, geralmente esses tanques são tanques de lama. Você leva muita lama de perfuração para a plataforma, né? Tem tanques de água também, eles levam. E aqui nesse convés aberto, bem grande, muitas vezes eles levam cargas pesadas. Pesadas, mas em condição de serem retiradas pelo guindaste, né, da plataforma. Então, aqui vocês vejam a chegada, por exemplo, está o guindaste aqui, e a chegada de um barco, a saída, já não sei mais aqui o que é, de um supply, vocês vejam que eles têm peças para apoio e tal, para colocar peças pesadas, né, e cargas, contêineres que podem ser
içados aqui pela plataforma e colocadas dentro da plataforma. E as cargas líquidas também podem ser manipuladas e através de mangotes e serem levadas para dentro da plataforma. Tá? Então, esse é o jeitão deles. Então, a Heloísa, ela descreveu nele no Rexalve, né? Então, estão aqui as características principais. Ela pegou um casco, claro que não representou exatamente como era dentro, porque ela não tinha esse arranjo, como vocês também não precisam, mas ela fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanques menores e um tanque maior aqui na superestrutura. Atribuiu aqui um peso leve, que ela colocou mais ou menos pelo deslocamento, né, da embarcação, leve, no calado. Atribuiu um valor do centro de gravidade, que também ela não tinha exato, mas, né, deu um chutômetro aí, né, e vocês também vão ter que fazer isso. Por quê? Porque vocês não estão fazendo o projeto. Se tiverem essa informação, ótimo, mas se não tiverem, a gente não pode fazer. Tá? Bom, na etapa seguinte, então, ela, feita a geometria externa, ela gerou aí as curvas hidrostáticas, né? Fez a variação de calado de metro em metro e tal, calculou os deslocamentos, viu que estava razoável, tá? Então seguiu adiante com esse casco que ela colocou, determinou as curvas cruzadas, daquele jeitinho que eu falei para vocês, ó, bem refinado no início, depois um pouco mais afastado, mas ela fez até 85 graus, aqui são os valores do KN. Muito bem, aí ela foi atrás dos critérios, né? Encontrou, então, o critério que é o critério geral, que também é aplicado, o IMO 469, que também é aplicado. Se vocês forem ler aqui, esse critério ele é igualzinho ao critério geral. Tá? Aquelas áreas até tanto, até 30 graus, 40, etc., o valor do GZ, então esse é o critério geral. Tá? Tá. Na fase de avaria, ela foi atrás também e conseguiu aqui, né, através do IMO, né, um guideline do Offshore Wind Supply Vessel. Então, dizia aqui, né, quais são as condições, né, e eu estou deixando para vocês, mas não quero que decorem nem nada disso, tá? Mas estabelece aqui o ângulo máximo de inclinação depois da avaria, estabelece qual é o GM mínimo para a avaria, a faixa de estabilidade de 20 graus, então estabelece alguns padrões aqui para a condição avariada. Tá? Então ela também colocou aqui. Então, disse, ó, primeira condição, embarcação 100% carregada, que é o que ela fez intacta, 100% carregado, com o pior cenário, sem lastro. Para isso, foi considerado uma lama de perfuração a ser transportada em todos os tanques com uma densidade de 1,2 tonelada por metro cúbico. A segunda condição seria a condição leve, ou seja, ele foi lá, descarregou toda a carga e voltou. Lastros para manter o calado de 5 metros e retornar ao porto. Tá? Então, essas foram as duas condições intactas. No caso de avaria, ela fez a terceira condição, a avaria do tanque de ré, para a embarcação 100% carregada. A quarta condição, a avaria no tanque de vante, para a embarcação 100% carregada, sem lastro. E a quinta condição, a avaria no fundo assimétrica, para a embarcação 100% carregada. Tá? Muito bem, então ela foi condição por condição, ó, mostrou aqui os tanques que ela usou de lama, carregado com aquele 1,2 toneladas por metro cúbico, calcula então a curva de estabilidade, avalia aqui as condições de deslocamento, trim, calado de proa, popa, o KG corrigido, etc., verificou o critério geral, tá? Passou. Então, essa condição que ela conseguiu equilibrar aqui é uma condição aceitável
para a viagem. Tá? Bom, na primeira condição, então, ela foi verificar outras coisas. Ela verificou também, desculpa, ela verificou no Excel essas áreas. Tá? Então, a mesma coisa que ela utilizou lá no Rexalve, ela foi verificar. Então, aqui você vê os valores que ela conseguiu comparados com os valores da regra. Tá? Então, ela fez em separado também no Excel. Ela fez o ângulo, o braço na condição, as áreas, tá? E ela acumulou as áreas aqui em radianos, né, em metro radiano, e aí só verificou se passava pelo critério. Tá? Muito bem, aqui ela ainda, deixa eu ver, desculpa. Deixa eu ver o que ela fez aqui, mas é a mesma coisa, né? Ela só separou e comparou, tá? Para ver se estava tudo direitinho, se havia dado os mesmos valores. E deu. Ó. Aqui ela encontrou 0,39 no Rexalve e ela no Excel dela 0,39. Então está tudo direitinho, ela comparou aqui para poder a gente verificar se o Rexalve estava fazendo direitinho as contas aí das áreas e dos critérios. E bateu tudo direitinho, tá? Aí ela foi para a condição leve, condição 2, que ela chamou, né? E o lastro, nos tanques de lastro, que são tanques aqui, ó, laterais, esses tanques, então, ela usou o lastro até que a embarcação tivesse aí um calado de 5 metros. Tá? Então, carregou, aí determinou a posição do KG, obteve a curva de estabilidade, avaliou pelo próprio Rexalve o critério geral, fez a mesma coisa com Excel, comparou, fez a comparação, beleza. Condição 3 já é a condição avaria no tanque de ré, tá? Esse tanquezinho aqui, ó, a ré, ó. Né? Ela nem dividiu esse tanque, a gente nem fez uma divisão maior, mas deixou um tanque direto aqui para ver o que aconteceria, né? Então, ela fez, calculou aqui, botou aqui os valores das hidrostáticas que tem no próprio Rexalve, curva de estabilidade, né? E aí fez aqui o 30, etc., como havia ficado a embarcação, e também fez no Excel e comparou os resultados direitinho, tá? Com o que ela tinha feito. Nesse caso aqui, como era uma situação de avaria, ela calculou os calados, o ângulo de banda que ela havia ficado, que é 0, né? Diz aqui que tinha que ser menor que 15 graus, mas como foi uma avaria simétrica, ele deu 0, tá? Então, e a faixa de estabilidade também é bem grande, então o tanque é pequeno, né? Por isso que não alterou tanto assim. A quarta condição, agora está carregado com uma avaria na proa, tá? E aí, com isso, ela também fez o mesmo procedimento, você vê que repete tudo igual, né? Fez o cálculo aí no Excel e calculou também o ângulo de banda, ó, também não mudou muito, né? E porque ela também é simétrica. E a última, o extra aqui que ela fez, deixa eu ver o que foi, a avaria do tanque de vante, 2 tanques de lastros mais avante da embarcação. Ela ficou assim de não ter feito nada e ela resolveu avaliar os 2 tanques também avante, também da simetria, portanto o ângulo de banda é 0, mas afunda mais a embarcação, né? Muito bem. O último que ela fez foi agora uma avaria assimétrica. Avariou um tanque lateral, aqui bem no meio da embarcação, como se fosse um rasgo aqui na embarcação, pegou 2 tanques, né? São 2 tanques, e veja que tem já um ângulo de banda aqui, em torno de aproximadamente 5, 6 graus, aqui ele está dando 4, né? Então estou errando aqui, o tracinho deve estar mais para cá, então está dando 4 graus de banda, tá? Então, está vendo a banda aqui, tem uma faixa grande de estabilidade. Né? Aí ela fez os cálculos no Excel, já apareceu uma banda aqui, que ainda é menor do que os 15 graus exigidos pela regra. Tá?
no caso desse alagamento assimétrico. E foi isso, gente. Ou seja, o supply não apresenta grandes diferenças do que a gente já havia visto, tá? Então, ele segue muito parecido com o que a gente viu, tá? Muito bem. Vamos ver agora um FPSO. Vamos ver o FPSO. O que é o FPSO? É um Floating Production Storage Offload, por isso essa sigla. Pode ser um FSO também, ele não faz a separação do óleo, mas ele só armazena e faz o offload, né? Também pode ser um FSO. A forma de calcular a estabilidade é a mesma. Aqui vocês têm, botei aqui o Cidade Paraty, ele está lá na Bacia de Santos, né? Um FPSO grande, né? Robusto, uma planta de produção grande, tá? Aqui outros, ó, esse é o do ASX, aí da antigo barco aí barco não, né? Plataforma do Eike Batista, né? Não sei se é mais bonito aqui essa foto do Pão de Açúcar, Corcovado, do que do navio. Esse aqui é com turret, para vocês verem a diferença que tem esse equipamento grande aqui na frente, que permite ele girar em torno desse eixo aqui. Aqui já é um barco bem mais moderno, né? Ele está sendo trazido por um flutuador, né? Que é a P67. Essa foi já para o pré-sal. Você veja que ela já foi projetada. Esse aqui é um navio convertido. Esse aqui é uma plataforma projetada para ser um FPSO. Você veja que ela é bem quadradona aqui, não usou essas formas de navio dessas duas aqui, tá? Que aproveitaram navios e converteram eles em plataforma. E essa aqui completamente diferente, que é a Piranema, que ela é circular. Nós vamos tratar desses casos aqui, tá? Porque esse tem a mesma diferenciação que acontece lá com a semi-submersível. Eu não tenho uma direção preponderante, então o cálculo da incidência de vento, eu tenho que fazer isso o tempo todo, com vários ângulos, para ver qual é o pior caso. Nesse caso aqui, eu sei, já a princípio, pela questão da inércia, que a pior inclinação, ou seja, a que é mais crítica é a transversal, tá? Então, as regras aplicáveis nesse caso, eu tenho a IMO, a 167, que fala sobre estabilidade em geral, aquela do Weather Criteria que nós vimos, o Mobile Drilling Unit, que chama MODU, que a gente já viu lá na aplicação da semi-submersível, é o mesmo código, e o SOLAS. Tá? Então, muito bem. Os dois primeiros critérios que nós vamos aplicar, nós já vimos. Nós já vimos o critério geral e vimos o critério do tempo, aquele que é trabalhoso de fazer, mas que a gente mostrou a vocês e já está aí na documentação de vocês, né? Aqui eu já incluo a consideração do vento transversal, calculando pelas áreas expostas, uso aquela questão aqui do ângulo de banda, desculpa, o ângulo de jogo, indo para o outro lado, tá certo? A partir da posição de equilíbrio. Então, esses dois nós já vimos, e eles devem ser aplicados nos FPSOs ou FSOs, tá? O critério adicional que tem aqui da IMO, do MODU, chama Mobile Offshore Drilling Units, apesar de ter esse drilling, ele é aplicado para as semi-submersíveis de produção e também para as FPSOs, ele é muito simplesinho, na condição intacta, que ele diz o seguinte, ó, eu vou calcular o momento de restauração, eu vou calcular o momento de vento, aqui é um decaimento cossenoidal, tá? E eu vou então calcular a área debaixo da curva do momento de vento e a área debaixo da curva de momento de restauração, até onde eu calculo essas áreas?
até o ângulo de alagamento ou a segunda interseção das duas curvas, a que for menor. Nesse caso aqui dessa figura, seria até o ângulo de alagamento progressivo. Vou calcular essas duas áreas, ou seja, 1 e 2 e 2 e 3, tá certo? E eu vou dizer o seguinte, para um FPSO, a área 2 e 3, ou seja, a área debaixo da curva de restauração até esse ângulo, ela tem que ser maior ou igual a 1,4 vezes a área debaixo da curva de vento, da curva de momento de vento até o mesmo ângulo de alagamento progressivo ou segunda interseção, o que for menor. Tá certo? Então, esse é o critério. E, além disso, ela não fala nada do GM, do ponto de vista de um valor. Mas o IMO estabelece que o GM tem que ser positivo. Só isso. Tá? Então, ele não dá um valor adicional. Bom, como eu estou tratando de um FPSO, eu já sei que tem que ser maior que 0,15, então já fico tranquilo. Há uma superposição de regras nesse caso. Tá? Muito bem, como é que eu calculo o momento de vento? Vocês já viram lá com o Mauro, mas aqui está expresso, eu me baseio na fórmula de Morrison, que é 1/2 do coeficiente S, vezes o coeficiente H, vezes o ρ do ar, velocidade do vento ao quadrado, em metros por segundo, a área em metros quadrados, a área exposta, vezes o cosseno de θ. Então, ele vai dar o caimento do cosseno. Esse CS é um coeficiente de forma, tem uma tabelinha para a gente usar para cada elemento estrutural, e o CH é um coeficiente relacionado à altura que eu estou considerando o cálculo do elemento, ou seja, o vento normalmente ele é medido a 15 metros acima da superfície do mar, então quando eu digo o vento de 100 nós, ele é medido a 15 metros acima do nível do mar. 50 nós também, mas o vento varia com a altura, então eu faço essa correção através desse coeficiente CH. Tá? Aqui tem a massa específica do ar, velocidade de metro por segundo, etc, etc. Tá? Aqui eu mostro a tabelinha do coeficiente de forma, então se eu estou calculando uma área num elemento que é uma esfera, eu vou usar esse coeficiente 0,40. Se eu estou calculando aqui numa uma superfície plana, por exemplo, do casco, do deck, etc., 1. Se eu estou calculando lá no convés de perfuração, 1,25. Se eu estou calculando em partes pequenas, 1,40, e assim sucessivamente. Aqui é a tabelinha para eu fazer a decisão, né, e ver um guindaste. Se eu estou calculando na área do guindaste, 1,50. Então, eu uso essa tabelinha como coeficiente e uso esse CH aqui, ó. De 0 a 15 metros, o coeficiente de CH é 1. À medida que eu vou subindo a altura, eu vou aumentando esse coeficiente. Então, se eu estou medindo lá em cima, acima quase 60 metros aqui, eu estou calculando numa estrutura que esteja nessa parte, ou na superestrutura, por exemplo, ou aqui na antiga chaminé, que quase não tem uso, mas está lá ainda, eu vou ter que aplicar, de acordo com a altura, o coeficiente CH dado por essa tabela aqui de altura. Tá? Então, eu vou calcular esse vento nesse perfil molhado aqui. Ó. Tá certo? Desculpa. Nesse perfil acima da linha d'água, ou seja, esse perfil que está seco, na verdade, é o seco, não o molhado. Né? Então, é isso que vai me interessar. Por isso que o Rexalve pede esse perfil. Tá? Eu até tirei dele esse aqui, para vocês olharem, que ele pede. Né? E quando você dá todo o perfil, ele subtrai aqui pelo calado e calcula o restante, né, para calcular a área que está exposta ao vento transversal. Muito bem, velocidade de vento, ó, eu botei 70 nós, 100 nós, 50 nós. Então, a norma do Modul fala isso. Condição mínima para eu aplicar é 70 nós. Condições severas, que geralmente são as que eu vou
fazer a minha simulação sem nós. Se forem águas abrigadas, né, eu posso reduzir isso para 50 nós, mas isso tudo segundo a aprovação aí das normas. Tá? Muito bem. A variação, eu disse que a área é calculada dessa maneira, né? O braço é calculado do centro de empuxo até o centro da área, para calcular o momento, né? E a variação desse momento é cossenoidal, como nós vimos aqui, uma proposta. Algumas vezes a gente usa uma variação linear, reta, uma reta. Ela é mais conservadora. A variação cossenoidal ela é menos conservadora, ela é mais efetiva nessa direção. Tá? Muito bem. Eu botei aqui uma coisa super interessante que ele tinha falado, mas eu consegui separar aqui umas imagens, né? O que seria esse túnel de vento, que em vez de calcular, eu posso medir. Eu não conheço, nunca estudei isso, tá? E também não conheço nem quem tem estudado. Como é que se faz essa escala de modelo para poder fazer o teste no túnel de vento? Eu sei que tem gente lá na COP que entende disso, mas é mais o pessoal lá da mecânica. Tá? A gente não trabalha muito com isso, com ar, né, com vento. Mas o que eles fazem, existem laboratórios que têm grandes túneis de vento, como esse que vocês estão vendo aqui, ou aqui também. Eles botam a estrutura da embarcação, muito semelhante ao que ela é na realidade, mas existe aqui uns fatores para você considerar adequadamente os volumes representativos, uma questão de escala. Aqui mostra, né, um tanque, né, uma forma de tanque de ar. Você tem aqui uma maior abertura, depois você vai fechando para poder ter aqui um fluxo, né, uniforme para poder você incidir sobre a estrutura. Né? Então, esses tanques são grandes, eu não conheço um tanque grande desse no Brasil, né? A gente tem lá na Copa um pequenininho para outras coisas, nem sei se funciona ainda, funcionava. Se faz isso muito para carenagem de carros, né? Aviões, né? E a gente usa também para determinar esse momento de emborcamento. Tá? Um exemplo aí de cálculo para FPSO, eu tirei do OMAI 2016, tinha um artigo chamado Avaliação das Cargas de Vento de um FPSO, do topside dele, tá? Usando modelos numéricos de túnel. Então, botei aqui para vocês verem o casco, os valores aqui que eles foram obtendo, o casco, aqui, o casco mais alguns apetrechos e tal, o topside. Aí eles fazem uma variação 0 graus, 90 graus, tudo para obter essa curva aqui, gente. Se ele me entregar essa curva aqui, eu não preciso calcular daquele jeito que eu mostrei para vocês, elemento por elemento, e eu vou usar ela como uma curva de momento de inclinação do vento. Tá? Então, nesse artigo eu peguei só fiz a citação aí, tá? Mas se vocês quiserem ler, mas é isso que ele vai extrair dali do modelo reduzido. Tá? Aí eu fiz um exercício aqui, que seria esse FPSO aqui, acho que a gente até já fez esse exercício, centro de gravidade 16 metros, lateral 0,2, calcule o GM da condição. Exercício 2 a gente também já fez, vou deixar aí para vocês. E eu fiz os modelos do FPSO no Rexal, que são esses aqui. Tá? Eu peguei um daqueles naviozões lá que a gente tem de modelo do Rexalve, e aqui já tem um perfil traçado em azul, ó, tá vendo? Para calcular o vento. Fiz aqui uma aproximação para o peso leve dele, 64 mil toneladas, então ele é bem grandão. Calculei aqui a hidrostática, tá? A parte leve está aqui, na parte carregada está mais ou menos aqui no meio. Aqui é o ângulo de alagamento, tá? Eu peguei só por um determinado ângulo aqui, mas esse ângulo, como ele mostrou, o Mauro mostrou para vocês, depende do arranjo, tá?
E aqui eu tracei a curva do KN, também bastante reduzida aqui no iníciozinho, para fazer um bom traçado, e fui até 70 graus. E usei 2 deslocamentos aqui, que é o leve e o carregado. Bom, condição de descarregamento, 20% de carga só, ou seja, ele descarregou e ficou com 20%. Então, tudo isso, gente, foi um exemplo, tá? Foi um exemplo de cálculo, para a gente ver como é que fica. Na verdade, eu tenho que ter o projeto, saber qual é a sequência dos tanques, olhar bem essa parte do momento fletor e esforço cortante, que a gente não viu no curso, apenas comentou, para poder carregar ele adequadamente. O FPSO tem muita influência do trim na planta de produção, então eu não posso ter trims muito grandes, porque senão ele para a planta, porque começa a ter válvulas que ficam fora do nível do tanque, aí complica. Ele não pode ter banda, não é, né, interessante, não pode ter um esforço muito grande, né, e eu tenho que carregar ele adequadamente. Então, eu fiz aqui para esse teste, ó, ele passou aí, aqui não está nos critérios ainda não. Né? Aqui determinando a estabilidade, critério geral, modulo, etc, etc. Aí eu botei, considere a área projetada de 11.000 metros quadrados, o braço de 29, o ângulo de alagamento de 60 graus, como está lá na figura. Então, está aqui a curva de estabilidade, ele passou para essa condição, tá? A curva aqui é do critério do Weather Criteria também, que está aqui, tá? Ele vê que não tem banda nenhuma, mas ele calculou e ele passou, né? Passou nesse critério, usou aquela área de 11.000, tá? E ele passou tranquilamente no critério. E eu botei aqui a curva de vento, ele tem também o modulo, então foi uma beleza para mim, porque ele tinha os 3 critérios que eu queria. E ele também passou no critério do modulo. As áreas são bem superiores, tá? Aqui, ó, a razão de área é maior do que 1,4, bem maior, é 20, ó. Então é muito maior. Vocês vejam que o vento aqui está vermelhinho e a curva de estabilidade aqui em cima. Então, passou nas 3 condições facilmente. Aí eu fiz a condição full load, né? Full load eu considerei 85% da carga e não 100%, porque o FPSO nunca fica carregado a 100%. Ele fica sempre carregado a menos, porque se ele chegar a 100%, ele vai ter que parar a produção, ou seja, vai ter que fechar as válvulas de produção, e isso é ruim para ele. Então, ele nunca quer chegar nessa situação, ele quer descarregar antes. Então, eu considerei aqui uma condição de carga cheia 85, carreguei os tanques para ficarem nessa situação, o ângulo de banda quase nenhum, isso aqui deve ser um resíduozinho, trim quase nenhum, né? Consegui equilibrar ele aqui direitinho, né? E aqui eu fiz para ele verificar quais eram as áreas, a área diminui, né? Porque ele está mais carregado, então a área agora é 7.700. O ângulo de alagamento também é menor, era 60, agora é 35. E aí ele calculou a estabilidade geral, o critério geral, passou. Calculou aqui agora com o vento diminui muito, porque a área exposta diminui, então também ele passou. E aqui o critério da IMO também ele passou nesse critério. Tá? Aí eu fiz uma variazinha nele, né? E aí aqui a gente pode começar a brincar. Né? Então, ó, alaguei 2 tanques aqui, avariei 2 tanques na proa dele, como se fosse uma pancada. Né? E aí calculo a curva de estabilidade, olha aqui, ó, 10 graus. Mesmo assim, ele passa no critério geral, tá? E ele passa no critério da IMO, tá? Também nessa condição, sumiu aqui meu nome, tá? E aqui ele também mostra, é o critério aqui aprovado. E a gente olha aqui, apesar de não fazer parte do nosso curso, né, mesmo nessa condição, o momento fletor e o esforço cortante, que é o verdinho, eles estão abaixo dos requeridos. Então,
estaria legal, tá? Bom, a bibliografia básica é um livro, esse livro eu tenho esse livro, mas é um livro da Amazon, chama Ship Shaped Offshore Installation, é muito bom esse livro. E eu usei o critério da IMO, que vocês têm, que tem os 2 critérios, o Moodle vocês também têm no material de vocês, e o Solas, que vocês também têm no material de vocês. Muito bem. O terceiro que eu queria mostrar a vocês hoje é da GCAP. E vamos parar por aqui. Na próxima a gente fecha o ciclo. Tá? Vamos ver aqui o que é uma GCAP. Uma GCAP, também chamada de uma plataforma autoelevatória, ela é usada basicamente para perfurar poços, então vocês vejam que ela tem essa torre de perfuração. Ela é autoelevatória porque esse convés que está aqui, ele se eleva através dessas pernas. Eu tenho aqui um sistema mecânico que faz esse convés ir subindo ou abaixando nas pernas. Essas pernas elas vão até o contato com o solo, como está mostrado aqui. Essa parte aqui é chamada de sapata, essas são as pernas, tá certo? E eu aciono mecanicamente para subir o convés ou descer o convés. Então eu tenho a condição de trânsito, que são as pernas todas elevadas, e ela flutuando nesse convés aqui, ó, nesse deck, tá certo? E eu tenho a condição de operação, que seriam as pernas abaixadas até o contato com o solo, para poder descer a sonda aqui, e o convés elevado para fugir da ação das ondas, que nessa figura aí, né, está maior mar de Almirante, uma beleza pura, né? Não tem onda nenhuma, tá? Então, oi. São para águas rasas essas plataformas? É isso que eu ia perguntar. Pode ir até eu já vi até 140 metros. São grandes, né? Para 140 metros são grandes, mas a maior parte são para águas mais rasas e a gente tem aqui para isso, para águas rasas. Fazem intervenção em poço e fazem perfuração. Tá? Tá bom, obrigado. Tá legal? Elas podem ter esse formato aqui, que é chamado de triangular, 3 pernas somente, mas tem algumas que têm 4 pernas, tá? Então pode ter também 4 pernas com 4 sapatas, isso não é uma regra. Mas hoje, para dizer que boa parte delas tem esse formato aqui triangular, e a torre ela sai aqui, ela pode sair aqui, como está aqui mostrado, para poder perfurar fora até da plataforma. Aqui não está dando para ver, mas ela tem essa possibilidade da torre sair. Essa plataforma ela tem um programa de estabilidade, né, que não é da estabilidade estática que nós vimos, mas uma estabilidade da estrutura. Essa estrutura tem que estar bem apoiada aqui no solo para não dar desequilíbrios, né? E algumas vezes, na hora de tirar essas sapatas do fundo também, de recolher a perna, há uma sucção aqui e eles têm dificuldade de retirar essa perna aí, tá? Essa sapata, a perna junto com a sapata. Então, ela tem problemas assim de ordem mais mecânica estrutural, tá? O que a gente vai analisar? Não é essa situação, espera aí que eu já vou te dar a palavra. Não é essa situação da operação. O que nós vamos olhar é a situação de trânsito, que aí ela está em flutuação. Pois não. Só uma pergunta, esse problema que você acabou de relatar, ele acontece também quando a gente fala dessa terceira figura, que como se ela tivesse apoiado numa GBS, como se fosse uma estrutura de GBS? Essa aqui? Isso. Não conheço. Isso aqui é uma plataforma de gravidade e a gente não tem aqui no Brasil. Eu tenho muito pouca informação sobre isso. O que eu sei é que ela é um grande peso, com alguns tanques aqui no fundo, né, levando o convés para fora da superfície, efeito de onda quase nenhum. Ela é fixa, não é um flutuante, né, e ela é por gravidade no fundo. Também
difícil ter isso para águas muito profundas, né? Você imagina esse negócio aqui com 2 quilômetros de extensão. Não é fácil, não. Então, acaba que para o que a gente tem feito, que são profundidades muito grandes, as plataformas flutuantes têm sido as mais usadas, não só para perfuração, mas também para produção. Aqui nas águas rasas, nós temos poços em águas rasas, né? A origem da bacia de Campos foram até 110, 120 metros de lâmina d'água, então nós temos ainda jaquetas que fazem algumas operações. Apesar de que boa parte dessas jaquetas e GCAPs, elas estão sendo vendidas ou descomissionadas pela Petrobras. Tá? A gente está agora praticamente aí muito focado, eu não sei dizer qual esse percentual, mas a gente está muito focado em águas profundas, né? Pré-sal, mesmo da Bacia de Campos, em águas mais profundas, né, acima de 1.000 metros. Então, o petróleo nosso de águas rasas, a gente tinha alguma coisa, né? Tinha jaquetas, tinha GCAPs, mas a Petrobras tem tentado se livrar um pouco disso, porque a produção é pequena e o custo é alto. São poços, por exemplo, que já ficaram muito antigos, a gente chama de campos marginais, né? E os terrestres, ela está se desfazendo de todas praticamente, né? Ficando com pouquíssima coisa. Então, a tendência da gente ver esse tipo de plataforma, ou mesmo essa aqui, é cada vez mais raro. Ainda bem para a gente, de certa maneira, né? Porque flutuante está no nosso métier, né? E isso tem sido a nossa maior oportunidade. Porque quando ainda eram jaquetas, a gente tinha pouca ação, viu, gente? A gente atuava pouco aí na construção naval de jaquetas, eram mais empreiteiras civis, né, que faziam. Mas como a gente teve que avançar muito para águas profundas, então aí os estaleiros entraram, né? Então, para a gente, de certa maneira, isso foi bom, né? Apesar de que quanto mais profundo, mais caro é o petróleo, né? Então tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. Então é isso. Então esse é o jeitão da GCAP, também chamado autoelevatório, tá? Então está aqui outra figura, ela aqui sob reboque, ó. Tá vendo? Normalmente ela não tem propulsão própria, então quando ela vai para uma locação para ser instalada e fazer a perfuração, ela é rebocada, tá? Aqui ela na situação de operação dela, tá? E aqui também uma foto dela fazendo ou alguma intervenção ou qualquer perfuração. Eu botei aqui, tem um vídeo, deixa eu ver que vídeo é esse. Ah, tá, legal. Ó, nessa situação é que a gente vai olhar a estabilidade. Olha como é que a coisa pode complicar. As pernas estão muito elevadas, portanto, o que acontece com o centro de gravidade? Sobe. E essa é a nossa preocupação. Às vezes isso aqui está tão alto que eles são obrigados a tirar, a desconectar aqui, botar isso para baixo, para não elevar tanto. Não é só a questão da estabilidade, essa estrutura fica muito flexível aqui, podem causar trincas, né, nessa região mais elevada. Tá?
Bom, aqui a gente... Espera aí que eu tenho que... Ele vai adiantar. Tá, consegui. Então, só para mostrar um jeitinho de como é que ela chega para operar, né, para fazer uma intervenção, tá? Opa! Eu aqui. Bom, aqui mostrando como é que ela chega para abaixar as pernas, né, e depois elevar o convés, vocês viram isso na foto. E aqui o cálculo da estabilidade, a estabilidade dela em flutuação, tá? Então, eu vou calcular o braço, tá? O braço é aquele que a gente está acostumado a calcular. Aqui tem uma coisa interessante, nova. Aqui tem o vento, ó, o momento do vento, aqui ele é crescente, tá? Por quê? Porque quando eu inclino, já se viu isso nos tanques, no túnel de vento, que esse momento, na verdade, ele amplia, ele faz como se fosse um lift para o caso dessa plataforma, então ele tem uma subida aqui. E a coisa interessante da nossa história aqui é esse dente, ó. Como o paiol de amarras dela é muito próximo, a norma aqui permite que eu considere o novo deslocamento com o paiol de amarras cheio de água, portanto, eu vou na curva de estabilidade com um deslocamento até esse ponto. Quando eu chego aqui, eu calculo um novo deslocamento, obtenho os novos KNs e calculo novamente a curva de estabilidade a partir daqui, ó. E ela, então, tem esse dente aqui, tá certo? É permitido fazer isso, tá? Então, obtenho do mesmo jeito que a gente já calculou até agora e vamos calcular as áreas. A diferença do critério do Modu, do FPSO e da semissubmersível é só a razão entre as áreas. Ó, cálculo do vento, da mesma maneira, senão eu calculo com o tanque do túnel de vento. Aqui as mesmas coisas que nós vimos nas condições da velocidade de vento, os mesmos coeficientes CSH, o teste do túnel de vento. Olha aqui eu consegui uma GCAPzinha, vocês veem que ela é uma simulação para poder ter os resultados razoáveis e eu obter essa curva aqui, tá? A diferença do critério é esse aqui, ó. No caso da semissub, isso aqui é 1,3. No caso do GCAPS e do FPSO que nós acabamos de ver, isso aqui é 1,4. É essa soma da área debaixo da curva de vento e da área da curva de restauração. A diferença que eu tenho em relação a GCAP e o FPSO que a gente acabou de ver, é que eu preciso fazer uma varredura desse vento de 0 até 180 graus, por causa dessa quase igualdade de inércia. Então, eu preciso saber qual é a pior situação do vento para eu poder calcular esse momento que está aqui. Tá certo? Então, essa é a grande diferença. Está aqui dizendo para vocês, geralmente a gente faz essa variação de 15 em 15 graus e tal. Modelo aproximado da GCAP, aí eu peguei mais ou menos aí que vocês podem fazer no modelo de vocês, sei lá. Eu peguei aqui uma GCAP triangular com as pernas, peguei os dados dela aqui, ó. Essa GCAP é a ENSCO 68, aí tem as características principais e tal. Eu fiz um modelo triangular, puro e simples. Botei as dimensões aqui, mais ou menos como é que seriam. Então, botei 69, 79, o pontal 7,92 e as pernas eram 3 pernas de 155, como estava dizendo aqui, tá? Sapato, o diâmetro dela de 14 metros, eu fiz aqui o mesmo furo de 14 metros. Aí, ó,
Fiz ela no Hexav, gente. Tô craque, hein? Olha lá. Fiz o casco triangular, dividi ele internamente, fiz o furo ali das sapatas, ó. Fiz o desenhozinho da sapata usando aquela função cilindro. Fiz as pernas, né, usando a função também, acho que é cilindro, mas com base retangular, foi o que eu fiz. Olha como é que ele já projetou a área ali, direitinho. Usei o valor aí do peso leve, ó, renderizei, olha como é que ficou bonito minha GCAP. E fiz a mesma história. Calculei a hidrostática, calculei as curvas do KN, cliquei alguns tanques para fazer alguns testes, então botei uns tanques internos aqui, ó, tá? E tanque de popa, proa, tal, estava me divertindo aí, né, na época no início da pandemia. E aí os volumes dos tanques, usei isso para a gente para poder dar uma olhada, e fiz as condições aqui. Ó, botei carga de água, né? Aqui ele só tem água, né? E devia ter definido essa água em azulzinho, né? Botei preto, fica parecendo óleo, né? Mas não é óleo não, tá? E ele aqui ele não passa num critério, passa nos cálculos, não passa num critério. Desmontagem da perna para condição de trânsito. Aí, normalmente, eu vou cortar essas pernas aqui, ó. Vou cortar não, elas têm encaixe, eu vou abaixar elas aqui para diminuir o centro de gravidade aqui, ó. Fazendo a diminuição do centro de gravidade para poder ver se eu passo na condição de trânsito, que é a condição dela flutuando, tá? Aí fiz o cálculo da estabilidade, ó, não passou, né? No critério geral, e no Modu ele passou, tá? Então, eu sempre verifico o critério geral, mesmo que às vezes não valha, mas aqui vale, e eu verifico aqui no Modu, tá? Um tanque é variado, aí o tanque era muito grande, mas eu não queria mais subdividi-lo, e aparece o ângulo de banda aqui, o momento causado pelo vento, tá? Cargas na operação, o que eu fiz aqui? Isso aqui é só para mostrar quando ela está em operação, que eu tenho aqui as cargas de vento e as cargas de onda também. Então, o vento eu calculo nessa área e nesta área, mas na condição de flutuação que a gente está vendo, eu só tenho ela flutuando aqui, portanto, as pernas estão sempre elevadas, tá? A instabilidade aqui, eu botei a questão da instabilidade só para chamar a atenção, mas eu tinha chamado a atenção de vocês lá no início, né, que é a questão da instabilidade estrutural, por isso que está aqui, ó, a estrutura. Ela, quando está apoiada no solo, eu tenho ondas agindo nela, corrente agindo nas pernas, eu tenho vento atuando nela, mas não é uma estabilidade hidrostática como a gente tem estudado. Então, eu calculo as forças de onda usando a fórmula de Morrison, não sei se vocês já viram isso, mas eu consigo calcular as forças que estão atuando nessa estrutura. Acidentes, olha, acidentes ocorreram justamente nessa operação com as pernas, com instabilidade das pernas, tá? Afundaram e quebraram, tiveram flambagem das pernas, para vocês terem uma ideia aí que pode ocorrer, tá? E a bibliografia que eu usei aí tem um Design Guide for Offshore Structures, Stability and Operation of GCAPs, tá? Esse eu não sei se eu deixei para vocês, tá? Mas é um material que eu tenho que eu posso divulgar aí para se vocês tiverem interesse. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão fica muito cansativo e a gente falta falar de três outros flutuantes. Esse pesqueiro, eu não sei porquê, depois eu vou ver por que ele sumiu daqui, que não está aqui. Mas a gente já falou do supply, o FPSO, as semi-submersíveis, os granileiros, os petroleiros, as balsas de guindaste, as GCAPs, e na próxima aula nós vamos falar dos veleiros, que todo mundo gosta, os catamarãs, né, mostrar como é que é feito no Hexal, foi feito pela Mirelle, né, os passageiros não têm, e os rebocadores aqui, que eu acho que tem também. Não tem, mas eu acho que eu tenho em algum lugar aí, vou ver. E a gente então termina
essa parte e vamos ver aqui como é que vai ser essa outra aula aqui, que é a última de estabilidade, que é o critério de segunda geração, que a moça que eu convidei ainda não me respondeu. Vou ver se eu consigo entrar em contato mais próximo com ela, senão eu mesmo faço os comentários, porque a aula já está aqui preparada, tá? Eu já preparei a aula toda, mas eu queria que ela falasse sobre isso. Não é só isso aqui não, eu tenho que achar onde é que está os meus arquivos sobre isso aqui, tá? Bom, agora eu queria saber se alguém aí tem alguma... O de pesqueiro está aqui, ó. Não tinha isso. Eu acho que eu não passei para essa coisa nova aqui. Tudo bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou aí à disposição de vocês sobre o projeto, sobre... Quem queria falar comigo sobre o projeto, estou aí disponível também. Eu sei que tem um casal aí que quer falar comigo, né? Não sei, esqueci já quem é. Fui eu que te mandei o WhatsApp, professor, mas era para falar sobre tópicos, não é Arquinave, não. Não, tópicos nós marcamos quinta-feira. Não, a gente marcou hoje, depois dessa aula aqui. Ah, de tópicos. Você marcou quinta-feira comigo, professor. Tópicos foi quinta comigo. Hoje eu marquei quinta-feira, não foi? Letícia? Isso, a gente marcou quinta. Mas é sobre tópicos? Isso. Não, mas eu achei que hoje era sobre o projeto daqui, mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Alguém quer falar sobre esse projeto aí, como é que está andando, está indo, sem dificuldades, alongamos... Eu e Mari, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu estou fazendo com a Mari. Aí a gente terminou a compartimentação do nosso barco, dentro, né, montando os tanques e toda a estrutura do casco duplo, fundo duplo, tudo isso. A gente está fazendo petroleiro, né? E aí, eu só fiquei na dúvida agora de qual é o próximo passo imediatamente depois que a gente faz isso. Agora é usar o Rexal, fazer os carregamentos. E aí, mas aí o estabelecer o peso leve do navio é dentro do Ship Editor, né? Exatamente, É antes da gente passar... Tá. Mas olha só, para você estabelecer o peso leve de uma forma razoável, você primeiro chuta qualquer valor, aí vai lá no Rexalve e vê como é que ele fica equilibrado numa condição leve. E aí você pega esse valor de deslocamento e coloca, e volta e bota no Ship Editor. Entendeu o que eu estou dizendo? Entendeu? Você ajusta ali para ele ficar equilibrado, aí lá no Ship Editor, dá o valor do peso leve, da posição do centro de gravidade, retorna de novo para o Rexalve e aí você carrega os tanques. Tá, perfeito. Lastro, etc. Tá, beleza. Outra pergunta é com relação à estrutura do trabalho, né, que vai ser em PowerPoint. A gente precisa fazer aquela conferência que a Heloísa fez, já conferir no Rexalve e no Rexalve, ou basta o Rexalve? Não, basta o Rexalve. Tá. Beleza. Não precisa fazer nada no Excel, não. Tá bom. Tá? Beleza. Obrigada, professor. Tá bom? Mais alguém? Não? Bom, então eu vou dar um tchau para vocês. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente termina essa parte toda básica, inclusive com os estudos de caso. Quinta-feira é dia 5, né? E a gente teria mais uma aula de estabilidade e eu vou continuar as aulas para falar um pouco de lançamento com vocês, tá? Para não ficar no vazio completo. Tá? E aí a gente dá por encerrado e eu aguardo os trabalhos de vocês para corrigir. Aí já marcou as datas estão direitinhas lá no Moodle, tudo direitinho, tá? Sem dúvida para vocês. Tá? Então eu vou dar um tchau para vocês e quem vai ficar aí comigo? Pode ser agora ou tem que ser 3 horas?
Tem que ser 3 horas mesmo, porque o Roman tem uma reunião na empresa que vai acabar às 3, por isso que ele pediu para ser esse horário. Então, Aí você me manda um outro link? vou mandar um link para você agora, então, Camila. Tá bom? Tá, perfeito. Para ele. Passo sim. Eu vou mandar no grupo do Tópicos, que aí você já sabe. Não, eu vou mandar para você, porque aí você manda para ele. É melhor. Tá bom? Então, deixa eu fazer só... Tá bom, professor. Gente. Nábila. Presente, professor. Aline. Tô aqui, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Presente. Nara, tá aí. Aqui. Ana, tá aí. Pedro. Tô aqui, professor. Não tava conseguindo desmutar o microfone, foi mal. Mariana, tá aí, já vi. Oi, tô aqui. Tá aí. Gabriel. Oi, tô aqui, professor. Bruno Moura. Aqui. Marcelo Nagata. Presente. Fernanda. Aqui. Thaísa, eu vi. Caio, não. Júlia. Presente. Bruno Perrota, eu vi. Aqui. Fernando. Presente. Laísa, eu vi. Presente. Letícia. Eu. Ok. Então, gente, fiquem com Deus até quinta-feira. Camila, eu vou mandar para você aí o link. Tá bom? Professor, só uma dúvida. Se a gente tiver mais dúvidas assim ao longo da semana e não tiver no dia da nossa aula, a gente pode te mandar dúvida. Tá bom, obrigada. Tá, manda no WhatsApp que eu respondo no áudio. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Tá, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa Tchau, tarde. professor. Tchau, professor. Aqui. Tchau, professor. Boa tarde, Obrigada. Tchau.